Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer uma resposta ao vídeo O Resgate dos Primogênitos. Você que acompanha o canal sabe que eu já tinha feito esse vídeo. Fiz esse vídeo porque me perguntaram, eu não conheço esse defensor dessa teoria. Porém, ele entrou no vídeo original com um comentário incisivo, um comentário com um conteúdo que não é nem bom compartilhar aqui, e por esse motivo eu precisei retirar o vídeo. Aí dessa forma eu estou colocando o vídeo novamente, sem fazer nenhuma citação à pessoa que defende essa teoria, e com o conteúdo que tinha no vídeo anterior, tá ok? Então o que acontece? A gente tem em relação à Bíblia sobre os filhos de Israel, porque realmente existia em Israel, a partir de Êxodo 13, a determinação do Senhor Deus para que todo primogênito macho fosse dedicado como sacerdote. Tinha separação do macho, do primeiro filho, para ser sacerdote. E aí, nas 12 tribos de Israel, tinha essa separação. Era uma questão que envolvia toda Israel e não apenas uma tribo. Quando ocorreu a questão do bezerro de ouro, a tribo de Levi não se contaminou com o bezerro de ouro. E aí, quando eles desceram para conferir o que estava acontecendo com o acampamento, o Senhor Deus falou para olhar quem não tinha se contaminado com a idolatria do bezerro de ouro, e a tribo de Levi foi a única que não se contaminou. Aí Deus então falou que o sacerdócio passaria para a tribo de Levi em Êxodo 32, e não estaria mais com cada primogênito macho de cada família. Ou seja, temos aqui no início do Êxodo 13 cada primogênito como sacerdócio, e depois passou exclusivamente para a tribo de Levi. Passando o tempo, a gente vê que em Números 13, Deus mandou fazer umas contas. Números 3, Deus mandou fazer a conta e fez a conta da tribo de Levi e a conta dos primogênitos. A tribo de Levi tinha 22 mil que estavam aptos para o sacerdócio. O número de primogênitos de cada família dava 22.273. Aí Deus falou que teria que ter uma compensação desses 273 primogênitos a mais que não seriam sacerdotes. E era uma compensação financeira. Aí, nesse caso, essa compensação é em relação aos que são os 273. E esse costume permaneceu em Israel de todo o primogênito ter essa compensação financeira por não ter o sacerdócio. Na questão dessa ideia defendida, ele coloca que todas as pessoas têm que fazer isso, até hoje, inclusive os cristãos. Eu não vou comentar sobre a questão de Israel, porque ele defende uma questão aos cristãos de oferecer esse dinheiro, e a Bíblia tem várias partes. Uma das partes da Bíblia é a Torá, que contém leis, estatutos e ordenanças para serem cumpridos. Só que tem coisas que tem lá que são exclusivas para a nação de Israel,
exclusiva para os judeus. Essa questão dos primogênitos claramente já está descrito que era para os judeus. Os que não eram judeus na época não precisavam fazer essa compensação, porque Israel tinha pessoas que não eram judeus acompanhando desde a saída do Egito. E a gente vê que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. E esse sacrifício de Jesus, de uma vez por todas, quitou as dívidas que tínhamos. Porque Jesus é o Cordeiro Pascual. Nele não há imperfeição. Nele não há limitação. A gente vê na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2 e versículo 14, que Jesus cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz. Então, para nós, não existe nenhum tipo de dívida que precisamos pagar. Além disso, como é que a gente percebe em relação a Tanar ao Antigo Testamento o que a gente tem financeiramente que serve para nós, salvos por Jesus? Tudo que acontece antes da lei, antes de Moisés, é válido para nós. Em Gênesis, capítulo 14, a gente vê que tem o dízimo entregado por Abraão para Melquisedeque, que era rei e sacerdote em Salém. Nesse caso, o dízimo não foi apenas estabelecido na época de Moisés, mas existia anteriormente. Significa que continua independente de lei, porque já existia antes. Já existia normalmente, naturalmente. E a gente vê que Hebreus, capítulo 7, ele confirma sobre essa questão do dízimo. Se fosse cancelado em Hebreus, estaria claro que não serviria mais, mas como Hebreus confirma, a gente vê que continua. Nesse caso do resgate do primogênito, era para compensar um sacerdote que só podia ser de Israel. Só podia ser, no caso, da tribo de Levi. Não tinha possibilidade de uma pessoa que não fosse de Israel, da linhagem de Israel, for ser sacerdote. Não tinha como ser sacerdote. Tinha que ser da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, e tinha que ser da tribo de Levi. Era uma questão exclusiva da nação de Israel. Como que a gente vai compensar alguma coisa de uma coisa que a gente não tinha nem como ser? E aí a pessoa que estava defendendo a ideia disse que quando a pessoa não paga esse valor desse cordeiro aí, a pessoa começa a passar, o primogênito começa a passar dificuldade financeira, começa a falar algumas coisas como se fosse maldição para a vida da pessoa, que ela nunca ia conseguir decolar na vida se não compensasse isso. Ou seja, é uma ideia totalmente deturpada. Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe para que outras pessoas fiquem sabendo da realidade. E se você quer acompanhar mais conteúdos como esse, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.